Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um encontro da semana. Hoje a gente vai falar sobre como se reconectar. Eu e o Jonathan, a gente vai trazer à tona esse assunto e responder algumas perguntas. E isso vai trazer mais esclarecimento para esse momento que a gente está vivendo, né? Que é tão importante a gente se reconectar. Chamando o Jonathan aqui. Jonathan! Oi, tudo bem? Bem-vindo Boa novamente tarde, boa noite. ao nosso encontro. É isso aí, esse tema é bem interessante, né? Reconexão. A reconexão que a gente vai falar é sobre reconexão não só, né, com o seu corpo, mas com o seu ser, né, a sua essência, a sua Com todas as individualidade. dimensões, né? Eu acho que corpo, mente, emoção e espírito, né? Sim, é a reconexão holística, né, que é o nosso Integral. propósito aqui de trazer esses esclarecimentos de que você é um ser integral, não é só um corpo, não é só um espírito, né, não é só um ser que Uhum. sente emoções, mas você tem todo um conjunto que precisa estar interligado para que você tenha total maestria sobre a sua vida, né, total direcionamento. Então, o nosso bate-papo de hoje é isso, né? Como é que a gente pode entrar nesse processo de autoconhecimento e reconexão? Porque a gente é estimulado, né, na nossa sociedade a estar tão distraído com diversas coisas com tantas informações que chegam, né, até a gente, que o processo de desconexão consigo ele é quase que automático para você estar conectado com as coisas que estão fora, né? Conectado com a internet, conectado com a televisão, com os seriados, enfim, com as coisas que o mundo nos oferece e a gente acaba esquecendo de se conectar com a gente. Né? E aí isso é a nossa forma de trazer aqui contribuição para mostrar para todo mundo que está assistindo ou que vai assistir que é importante, primeiramente, a gente estar conectado conosco, né? Para depois se conectar com as coisas que estão aí fora. Até Né, mesmo com as Jana? Fala um pouquinho. pessoas, né? Até mesmo com outras pessoas. Como eu me conecto com alguém se eu não estou nem conectado comigo mesmo? Estou fora de mim. Sim. Então, é um processo que, até mesmo numa busca, né, de completude, né, fora de si. Né? É muito Uhum. comum as pessoas acharem que precisam de outra pessoa para se sentirem mais felizes, Sim. mais conectadas, mais Uhum. completas, quando que, na verdade, o caminho é de dentro para fora, né? É um caminho de se reconectar primeiro com você, com todos os quatro dimensões aqui que a gente comentou, né? Física, emocional, mental, espiritual. E aí, a partir de um estado de conexão, aí sim você consegue se conectar com outra pessoa que é inteira também. Cada um é Sim. inteiro em si mesmo. Não, não te falta nada, né? E até por isso a gente colocou, né, o reconexão, né, lá no bannerzinho da live, porque você já nasce conectado. Você já é todo conectado, não te falta nada. O que te falta é a percepção disso, que Sim. devido a tantas distrações, né, como o Vitor falou, até nessa segunda-feira, né, o WhatsApp, Instagram e Facebook ficaram fora do ar, deixando muita gente desconectada, Sim. né, e até desesperada, porque
meu Deus, né? Que coisa, preciso me conectar, preciso falar com alguém, preciso falar com as pessoas. Porque justamente é o que você comentou, a gente vive numa sociedade, numa época histórica também de muitos contatos, muitas conexões. É muito fácil, né? A gente mesmo está aqui, né, devido a essa facilidade da tecnologia, mas a gente está bem longe, né, um do outro. Você Sim, está em outro país, eu estou também longe de casa, estou em outro estado, então ao mesmo tempo que isso aproxima as pessoas, porque está nos aproximando de quem está nos assistindo também, pessoas do Brasil inteiro podem estar assistindo, do mundo até, mas uhum, ao mesmo tempo pode afastar, depende do uso que a gente faz disso, da consciência que eu tenho quando eu estou usando, né? Então, eu posso usar tanto para me afastar, mais me desconectar de mim mesmo, quando eu dou mais importância. Como que eu me desconecto, então, né? Espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, até mesmo do corpo. Inclusive, eu já experimentei essa desconexão do corpo. Houve uma época que eu me conectei tanto com o meu mental, com o meu racional, e que eu deixei assim de sentir o meu próprio corpo. Parecia que eu nem tinha um corpo, eu só tinha uma cabeça, só tinha a mente funcionando, os sim, pensamentos. Eu era os meus pensamentos. Inclusive foi até antes de conhecer o Tantra, assim. E por isso que eu, depois de conhecer, que eu conheci o Tantra, que eu comecei a me aprofundar e estudar e procurar mais, né? Porque me ajudou nessa conexão integral, porque eu sim, também tenho que estar conectado com o meu corpo, sim. né? Então, para minha saúde física, emocional, mental e espiritual também, eu preciso de ter essa firmeza. Olha só que me veio agora esse insight, que o corpo é a terra, né? O corpo é a terra que a gente tem que ter os pés na terra e a cabeça no céu, os pensamentos no céu. Então, essa conexão é isso que a gente está falando, né? A gente está falando dessa conexão e a gente vai se desconectando quando a gente passa a prestar mais atenção fora, no outro, na situação, na casa, no trabalho, nos estudos, e você vai ficando de lado. Então você esquece de comer, esquece de se cuidar, esquece de se movimentar, de se alongar, de cuidar do autocuidado, né? Tem a questão do autocuidado também. É bem É, importante quando você se desconecta de você, você não se cuida mais. Você só sim, quer cuidar. Ou seja, está tentando se conectar com o outro, mas se você não está conectado com você, fica muito difícil cuidar de qualquer coisa, de qualquer sim, pessoa, até mesmo, vamos dizer que não precisa ser nem um filho, pode ser um projeto de sim. trabalho, que é E um isso filho. também, isso tem a ver com o prazer também, né? Quando a pessoa fica mais preocupada em dar prazer ao outro e se esquece que o prazer também é recíproco e a pessoa tem que receber prazer, né? O Tantra ele fala muito sobre isso, né? A capacidade de a gente se abrir para receber. E muitas pessoas só querem dar prazer, né? Acabam se esquecendo. Recentemente eu fiz até um post falando sobre isso, né? O que agora a moda é as mulheres buscarem preenchimento do ponto H com ácido hialurônico para dar mais prazer ao homem. Aí eu olhei aquilo, eu falei assim, nossa, mas que bizarro isso, né? A pessoa está buscando alterar algo no próprio corpo para dar prazer ao outro, né? Nem para ela. Então, onde está essa reciprocidade, né?
isso seria um pouco também esquecer de você em detrimento ao outro, né? Você fazer algum tipo de intervenção para que o outro seja beneficiado, sendo que o corpo é seu. E aí é onde a gente tem que começar a fazer essas reflexões, né? O que significa eu estar num corpo, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa saber e ter consciência para se reconectar é de que você é um ser espiritual dentro de uma experiência na matéria. E o corpo físico é o veículo para que você possa ter essa experiência. Então, o corpo de cada pessoa ele é muito importante para que você possa ter esses tipos de experiências que a matéria te proporciona. Então, se você descuida do seu corpo, você está negando as experiências que ele pode te proporcionar. Concorda? Sim, no sentido de, né, de usar o corpo a favor do espiritual, a favor do emocional, né, a favor do sentir, da experiência, né? O corpo é um grande receptor, um grande informante Sim, do que acontece, né? O corpo ele é muito mais rápido do que o pensamento. Então, você já logo sente no corpo. E aí, quando você está desconectado, você perde essa capacidade de sentir, de perceber o que está sentindo, o que está se passando, né? O que está se passando com o seu corpo. Então, daí essa importância, né, que a gente está salientando, a importância da conexão a partir do corpo, mas trazendo as outras dimensões juntas, né, para que a gente tenha essa integralidade do ser, inclusive na saúde, né, trazendo isso para a saúde de todos os aspectos que a saúde tem, mental, emocional, física. Se alguma dessas áreas não está indo bem, você não está se sentindo integrado, conectado, as outras também não vão funcionar muito bem. sim. E aí, essa conexão com o seu corpo é o primeiro passo para você se reconectar com o seu lado espiritual, que é o lado mais forte, né? É o lado que te traz as intuições, é o lado que te traz um direcionamento para uma caminhada que você pode escolher no sentido de expandir a sua vida e expandir o conhecimento, né, as suas experiências, de modo que você se torne uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais independente, né, e que você consiga direcionar essa sua experiência a partir de um saber e não de uma crença, né, uma escolha meio direcionada pela grande massa ou pela opinião coletiva, né? Você vai se destacando da grande massa porque você tem clara visão e clara certeza de qual é o seu caminho. Então, Propósito, né? o seu O propósito. grande porquê da vida, o grande porquê do que eu faço, né? É, lógico, você não precisa também ter um grande porquê, assim, pensando de ajudar a humanidade. Não, Só vamos, não estar perdido, né? Já assim, é um grande porquê, né, de um, você. um grande porquê, assim, que eu tenho na minha vida, de fazer tudo que eu faço, vem do espiritual, do entendimento de que Sim, eu sou um espírito vivendo experiências aqui na Terra. Então, isso me alegra em ter várias experiências e passar, e inclusive ter as experiências como um grande aprendizado de vida. claro. Mesmo as que não são tão legais, mesmo as que são ruins, né? Mesmo que seja um desafio muito grande, eu topo, porque eu estou vivendo uma Sim, experiência e eu quero experimentar isso, né? Então, a espiritualidade, a conexão espiritual, ela contribui muito
para essa visão de propósito na vida. E, inclusive, de não apego também a certas coisas e fazeres, né? Quando você entende quem você não precisa ter coisas e nem fazer coisas para ser, porque o ser é o espírito. Você não precisa agradar ninguém tendo coisas e nem fazendo coisas, porque você já é. Você é quem você é. Sim. O ser espiritual, a centelha divina, né? Então, daí essa importância dessa conexão, né, espiritual. Sim. A questão é quando você, como você falou, se a gente não tem essa consciência, a gente vai meio que vivendo no modo automático, né? Você é levado a viver num piloto automático, casa, trabalho, trabalho, casa, ou às vezes você foge para algum tipo de distração para não perceber que esse modelo automático te deixa frustrado ou te deixa pressionado porque você não está vivendo a vida que o seu espírito pode ter e experimentar, né? E aí você acaba buscando meios de fugir dessa opressão espiritual. Então, a importância dessa conexão, essa reconexão, é que ela te faz enxergar que, de repente, o modo de vida que você vem levando não é a vida que o seu espírito, né, a sua parte espiritual, veio vivenciar. E aí, quando você desperta para isso, só tem dois caminhos. Ou você escolhe ir para a vivência espiritual, ou você continua no modo automático. Né? Então, é o divisor de águas quando você tem esse despertar. E a única forma de você ter esse despertar é tendo essa consciência de que você é um ser espiritual vivendo na matéria. Concorda? Daí a importância, né, dos trabalhos terapêuticos, né? Nós dois, como terapeutas, que trabalhamos essa parte, né, integral, sabemos muito bem disso, né? E nem sempre isso ao mesmo tempo que é muito simples, né? Quem está nos assistindo agora, você que está assistindo, você alcança isso facilmente. Sim, Mas pode ser desafiante fazer sozinho, né? A gente sempre tem, quando precisa, de buscar ajuda, né? Reconhecer a nossa impotência naquele ponto específico e buscar ajuda para conseguir visualizar o que eu não estou conseguindo visualizar, né? Porque quem está vivendo a situação é muito mais complicado de ter um olhar abrangente do todo sem ajuda, né? Sem ajuda de um sim. terapeuta, sem ajuda de repente de um amigo, de repente um parente já te falou alguma coisa, mas você não prestou atenção, seus ouvidos não estavam abertos a ouvir ainda aquilo, né? É, Então é bem assim. E aí, que mais que eu ia falar? Eu me perdi porque eu fiquei pensando aqui também nessa questão espiritual que simbolicamente trazendo a sabedoria dos quatro elementos é o elemento fogo. E o elemento fogo é o elemento da ação na nossa vida, da realização, da criatividade, né, que tem a ver com isso, que foi uma pergunta que eu recebi lá, né, quem está assistindo lá no meu Instagram, eu tenho, antes das lives, eu geralmente coloco uma caixinha de perguntas e algumas pessoas mandaram algumas perguntas. Por exemplo, alguém perguntou assim, sexualidade tem alguma coisa a ver com produtividade e procrastinação?
né? A pessoa se queixou que está se sentindo improdutiva e procrastinadora e tem a desconfiança que a sexualidade tem alguma coisa a ver com isso. Sim. Primeiro a gente precisa separar as coisas, né? Sexualidade é uma coisa, energia sexual é outra, né? Você expressa a sua sexualidade usando a sua energia sexual ou não, né? São coisas distintas. A expressão da sexualidade ela é muito mais ampla do que o ato sexual em si, se é isso que a pessoa estava querendo dizer, né? Pelo tom da pergunta, eu acho que é isso, né? Ela quis dizer, tipo, se você está transando muito, né? Isso tem a ver com produtividade ou procrastinação. Então, foi pelo menos o que eu entendi. Não sei se você entendeu assim a pergunta. Eu acho que a resposta por esse caminho é interessante, até para É, esclarecer um pouquinho assim, né, esse assunto que às vezes é confuso, né? Então, assim, a gente precisa entender que a energia sexual é a pulsação da vida dentro do nosso corpo, né? Essa pulsação, ela é um programa que foi implantado na gente pela própria natureza, né? Para perpetuar a espécie, enfim, você sente naturalmente o desejo de buscar alguém para, né, liberar essa energia, como se fosse o fogo, né, que mantém a chama acesa. Essa energia ela pode ser direcionada para diversas ações, inclusive o ato sexual, né, que é o que a gente está mais acostumado. Se você não tem alguém, você expressa essa energia com a masturbação, por exemplo, né, que é o ato que você coloca essa energia em movimento. Você sente que tem uma pulsação de vida e você não sabe o que fazer com essa pulsação. O instinto ou eu vou transar ou eu vou me masturbar. Isso é o que está programado, né? Mas quando você tem consciência de que você pode usar diferente essa energia, aí as coisas começam a tomar uma outra perspectiva, né? Você pode usar, por exemplo, para produtividade, né? Você canaliza essa energia para você criar projetos, trabalhar, ir para malhação, enfim. Você usa esse combustível que existe dentro de você para outras coisas, a não ser aquilo que você está programado, né, instintivamente para fazer. Então, nesse caso, você, quando sente aquele impulso, você direciona para fazer outra coisa, então você vai produzir. Seja lá o que você estiver escolhendo, vai ser produtivo. Agora, se você usa essa energia para aquilo que você já conhece, que no caso é o ato sexual, a masturbação, e isso por hábito vai tornar-se um vício, né? Porque o vício, você instala esse vício em você quando você cria um hábito, né? Então, se você começa um dia, dois, três, né? Cada vez que você sente esse desejo, você vai lá e transa, ou se masturba. Daqui a pouco você está o dia todo transando e masturbando. E aí isso virou o quê? Uma energia que ao invés de te ajudar e te impulsionar, vai te levar para o campo da procrastinação das coisas que você tem que fazer. Porque você criou aquele hábito usando aquela energia, que é uma energia em potencial para criar, né? Porque ou você cria uma vida ou você cria qualquer outra coisa. É a energia mais poderosa que existe dentro de você. Então, se você pega essa energia e usa para masturbação ou sexo sem a consciência de que você está fazendo aquilo, vai criar um hábito e um vício. Aí isso pode levar à procrastinação. O que que você quer dizer quando você fala assim, canalização da energia sexual para a produtividade, né, por exemplo? O que é canalizar? Só para, de Tá, repente, vamos pode ser colocar uma isso dúvida. numa metáfora, né? O que acontece quando você canaliza uma água? Você bota o cano, né? Você pega o cano,
Você tira lá da fonte, de onde está vindo a água, e você canaliza para ela sair onde você quer. No banheiro, na cozinha. Então, canalizar significa direcionar. Para onde você está direcionando a sua energia? Você pode direcionar para o ato sexual, você pode direcionar para estudar mais, para fazer um projeto sair do papel. Enfim, isso é canalizar, é você focar naquilo que você está querendo que aconteça. Então, se você. Só que assim, o natural, o instintivo, é que ela seja canalizada para o sexo. Porque assim a natureza fez. Né? Só que você pode diversificar essa canalização. É a mesma coisa quando você põe um T no cano, né? E aí a água vai para a cozinha, vai para o chuveirinho, vai para isso, né? Você cria através de uma conexão no cano outras formas de direcionar essa água. Eu acho que essa metáfora aí ficou bem clara, né? Do que é a Quase que, canalização. quase que literal agora. Toda vez que eu ouvir É, falar canalização, eu vou lembrar do cano levando a água. sim. E, ô Vitor, como que eu percebo, assim, né, a energia sexual pulsando no meu dia a dia? É o quê? É excitação? É a vontade de transar? Como que eu sinto no corpo essa energia? Ele é um desejo natural, assim como a fome, por exemplo. Né? Como é que você sente que você está com fome? Vem um aviso dentro do seu corpo, né? Você sente, não é racional. É algo natural que acontece. Só que quando você deseja esse desejo natural, por exemplo, a sua consciência vai trazer a informação de que se aquele desejo é para ser atendido naquele momento ou não, ou se é apenas um desejo da mente por algo que você criou como um vício, por exemplo, né? Por exemplo, você acabou de almoçar. Você está satisfeito. O teu corpo recebeu aquela comida que te saciou. Logo depois vem uma outra informação. Ah, eu estou com fome. Ainda estou com fome. Aí você tem que se perguntar: é real essa fome? Porque às vezes é só uma informação que está repetindo na tua cabeça porque você criou um hábito. Então, se você acabou de almoçar, veio a informação de que você ainda está com fome, é só você não comer. É uma escolha. Né? E aí é um processo mais, né, profundo, porque cada caso é um caso, né? De repente, como você pode ser um desejo emocional também que foi criado para substituir algo. E aí a gente não pode colocar aqui como uma receita, né? Por isso a importância do desenvolvimento pessoal dentro de processo terapêutico. Mas, genericamente, existe uma consciência por trás dizendo, pô, não faz sentido, você acabou de comer um pratão, por que você ainda está com fome? Né? A mesma coisa com sexo. Você acabou de transar, digamos assim. Ai, você quer mais? Tá, ok. Isso aí que vontade é essa? Será um vazio que eu estou querendo preencher, que eu estou tentando preencher com algo que não preenche, sabe? Então é nisso que é o processo de despertar de autoconhecimento. Porque aí com a consciência, quando vem aquele desejo e você identifica que não faz sentido, você simplesmente muda o foco. É interessante. E aí, então, voltando assim um pouquinho no tema da reconexão, né? A gente falou um pouco assim, alguns pontos que nos levam a acreditar que eu estou desconectado, sob algum Uhum. aspecto, né? De repente eu estou desconectado do corpo quando eu estou cuidando mal da minha alimentação, da minha mobilidade corporal, da minha força, quando eu estou desconectado das emoções, quando eu não sinto nada, né? Quando nada me afeta, quando eu nem sei o nome do sentimento que eu estou tendo aqui, né? Uma total desconexão de sentimentos.
do aspecto mental, quando eu estou com um problema de planejamento, eu não sei planejar nada, eu não, eu sinto que a minha mente está muito cheia, minha mente está igual um computador lento, né? Aqueles computadores antigos que ficavam lentos, Sim. ou com É um vírus, bug, né? né? É, então, e a desconexão espiritual, a gente nunca tá, né? O espiritual, ele nunca está desconectado, né? Ele está sempre conectado. O que tem são várias camadas, vários véus, né? Os véus da consciência que nos impedem de ver. E você usou um exemplo bem interessante de conexão espiritual através da intuição, né? De ouvir a voz de Deus. Até bate com o que Sim. você falou anteriormente. Quando eu acabo de comer e penso assim, eu vou comer mais. Eu estou ouvindo a voz de Deus? Essa não é a voz de Deus, porque tem outra voz que você ouve também que te diz que não precisa, porque você já comeu, já acabou de comer. Então, ouvir a voz de Deus é isso. Todo mundo tem essa voz conversando contigo, todo dia, É a sabedoria interna, né? toda hora. Isso é ouvir a voz de Deus. E quando você está desconectado, você não vai ouvir essa voz. Você só vai ouvir a outra voz, que é a voz do ego, que é a voz do instinto, que está sempre querendo mais, quer comer mais, quer transar mais, quer só se divertir, né? Enfim, é egoísta, né? Então, E a gente voltando vive pode falar. E a gente é estimulado no nosso dia a dia, na nossa sociedade, a fugir dessa voz, né? Essa voz interior, essa intuição, que muita gente sabe que tem e fala assim, cara, eu sabia, mas fui lá e quebrei a cara, né? É. Então prefere dar a voz a segunda voz, né? Não a primeira, que já sabe e já te direciona de uma forma muito mais sutil e leve, para você fazer aquilo que é o que vai ser melhor para você, né? O que vai te trazer mais expansão. E o que, que acontece? A gente vive hoje estimulado pelas drogas, pelo álcool, né? A estar entorpecido, a estar fora da consciência. Então, fora da consciência, a gente não consegue tomar as ações que realmente vão nos levar para um espaço de expansão, né? Então, por isso, aqui a gente não está julgando, né, quem, quem se alcooliza ou quem se droga, mas é só para a pessoa perceber que quando a gente se submete a esse tipo de recurso, é difícil você ter a clareza e a consciência do melhor, da melhor ação para você naquele momento. E aí, o que, que acontece? Você fica perdido. Né? É como se você colocasse uma nuvem na frente e a resposta estivesse na sua frente. Só que você, através de recursos, você colocou uma nuvem e não consegue enxergar. E aí fica igual, tipo, só tateando, entendeu? Tentando ver qual é a melhor saída. E muitas vezes não alcança essa saída. E aí você usa mais recursos para ficar mais cego ainda, né? Então, a saída é a consciência. E como que você tem consciência? Entrando em contato com você, se reconectando com o seu lado espiritual, né? E quais são as formas? Existem diversas, né? Independente do credo da pessoa, se a pessoa tem religião, não tem, se acredita, se não acredita, que pelo menos tenha consciência de que essa resposta está dentro, né? Então, reconecte-se com você mesmo. Com as virtudes, né? Com a natureza,
Já é uma ótima forma de conexão com o todo, né? Com o espiritual. A Isso. partir disso, né? As religiões também são muito interessantes, que ajudam muito, mas não necessariamente, né? Tem muita gente que não se Uhum. sente bem dentro de nenhuma religião, dentro de nenhuma igreja, e não por isso ela tem que deixar esse lado espiritual à parte, né? Não, eu não Sim, frequento, mas existem formas diferentes de você praticar essa conexão com esse ser essencial, né? Que também, inclusive, dentro da psicologia transpessoal, na minha linha, né? A gente trabalha essencialmente com isso, com essa conexão com a essência, com esse ser divino que existe sim. em cada pessoa, né? Então, quando você se conecta com isso, todo o resto perde importância. Toda mágoa. Até vou aproveitar que teve uma pessoa que perguntou assim: como tirar a mágoa? Eu diria A assim: não. mágoa, Vai, vai. a mágoa tem muito a ver com a forma que você está enxergando uma situação que aconteceu, né? É um ponto de vista seu fixo que você não quer mudar ou que você não deseja abrir mão dele, porque às vezes abrir mão desse ponto de vista significa que você não vai poder ser mais vítima da história, né? Então, o quanto que às vezes a gente se magoa porque não quer abrir mão do vitimismo. A gente precisa entrar num ponto de vista e numa ótica mais ampla de que a pessoa que fez algo para mim, ela fez porque no ponto de vista dela, ela deveria agir daquela forma. Agora, como eu recebo, que é o que importa de verdade. Porque a ação dela não pode me desequilibrar ou me desestabilizar. Se isso aconteceu, é porque eu tenho um ponto de vista fixo, um julgamento que vai me fazer sentir algo de ruim, né? No caso, porque a mágoa não é uma coisa boa de se sentir, você fica pesado, né? Você fica com aquele sentimento ali, tipo, duro dentro de você e você não quer se livrar desse sentimento. Ou seja, uma raiva também mal resolvida, né? Porque É, a raiva, inclusive, é sem julgamentos, né? É um sentimento humano. Vamos sim. sentir raiva também. Só que ela vai Sim. passar. E quando ela fica, ela vai virando essa mágoa, né? Essa coisa velha, guardada, Uhum. né? Nossa, tive até uma impressão aqui agora que a gente já falou sobre isso antes, parece que já, não sei. Eu acho que a gente já falou Acho que sobre sobre. raiva, não. Mas a gente pode ter falado em algum outro É, tempo e espaço, né? eu acho que sim, que eu tive agora uma É. memória aqui Aí que eu teve o déjà acertei. vu, né? É, Mas assim, é isso que você falou. Quando a gente tem essa raiva e você reprime, você não experimenta a raiva como um sentimento natural humano, né? Ela se torna uma bomba dentro de você. Porque a raiva é um sentimento forte, né? Tanto é que provoca, às vezes, quando a pessoa não consegue controlar isso, até mata, né? Provoca a morte de outras pessoas. Então, quando você não tem essa consciência, o que você vai fazer com esse sentimento, com essa energia tão forte? Porque, no caso, ela é uma energia forte, mas que pode ser muito destrutiva. Se você não tiver a consciência de como canalizar isso para uma potência maior que vai te levar para um outro patamar, para uma outra, entendeu? Então precisa abrir, ampliar a mente e ver que ponto de vista que eu estou tendo aqui, que eu não quero abrir mão, que está me causando isso, não me deixa me livrar. Porque quando você abre esse leque, você simplesmente, ela vai automático, você não precisa se libertar dela.
ela simplesmente vai, sai, porque você abre a porta, E entendeu? também, né, Vitor, quando a gente tem essa mágoa, significa que eu tenho mágoa, talvez eu acho que a pessoa não me disse, mas deve ser de alguém, né? Uhum. Alguém que fez alguma coisa ou deixou de fazer alguma coisa. Então, ou seja, expectativas foram Sim, criadas, desilusões foram geradas. E aí, conectando com o que eu falei anteriormente do espiritual, o que, que vale uma mágoa num ser espiritual, numa ideia de que você não é isso aqui, nós estamos apenas de passagem na Terra. Então, a mágoa perde totalmente o significado. sim. Se dissolve Se na dissolve grandiosidade que é a o ser humano, grandiosidade que é né? a A diferença. vida, que é É, eterna, que você é um ser imortal, que a outra pessoa também é, que está todo mundo criando ilusões e expectativas que não são atendidas. É um grande equívoco a mágoa, né? uhum, É um grande sim. equívoco. A gente agora está pegando assim uma visão bem ampla, né? Bem espiritual, mas num nível assim mais terreno, egóico, é, sentir a raiva, né? Que depois ela vai acabar se transformando numa mágoa. Sinta a raiva e faça, né? Como o Vitor falou, canalize a raiva para uma coisa boa para você. Não a raiva de se vingar do outro. Mas assim, poxa, o que, que o outro está me ensinando com isso? O que, que eu posso aprender nessa situação que eu estou tendo esse sentimento ruim? Criei uma expectativa, fiquei com raiva porque não fui tratado do jeito que gostaria. Enfim, né? A gente poderia dar várias Me veio, desculpas para raiva. uma imagem aqui, tipo, geralmente quando a pessoa tá com raiva, ela tá com sangue nos olhos, né? Ela tá ali Sim, querendo matar um na frente. E ela vai, ela faz, acontece, tipo, é uma energia de movimento a raiva, né? sim, sim. Agora, se você pega essa energia de movimento e joga numa coisa que tu tá procrastinando há meses, isso aí vai sair assim, Vai entendeu? varrer a tua casa, faxinar, pintar, capinar o quintal. Vai É. ser uma beleza. Então, o segredo é sentir essa raiva, porque assim, a mágoa já é uma coisa assim, é o segundo estágio, né? Essa energia, ela não foi canalizada, né? Essa energia de movimento, ela não foi canalizada, ela vai tomando uma dimensão mais de estabilidade e ela se instaura na sua aura, no seu corpo de forma negativa, e você tá ali, só tem consciência que sente aquilo, mas não sai de dentro de você, porque você não pegou o time. A gente precisa pegar o time da energia, né? Sentir o cara, tô com raiva dessa pessoa, ok, o que, que eu vou fazer com essa energia, Vai entendeu? correr, né? Vai É, respirar. porque se você não pegar o time, ela vai, né? Ela vai deixar de vibrar intensamente, ela vai entrar num modo mais, tipo, né? Um modo mais light e vai se instaurar em você. Vai Então, o colar, vai segredo grudar. vai igual chiclete, mas um lixo. Você vai grudar um lixo em você. Então, sentiu raiva, pega o time e diz assim, tipo, o que, que eu vou fazer agora com essa potência de movimento para poder me levar para uma coisa muito mais grandiosa, né? Então, esse é o potencial da consciência. Você tem consciência que está sentindo algo negativo que é natural da natureza humana, sentir raiva, né? Mas o que, que eu faço com isso? Esse é o diferencial da consciência, né? Porque quando você não está E consciente, você sempre vai querer matar alguém, vai querer, entendeu? Aí tem tudo a ver você. com reconexão, né? Quando você está Uhum. conectado, centrado, integrado, você vai perceber logo esses jogos, inclusive, né, esses jogos nesse grande teatro da vida,
Você vai visualizar a raiva se formando dentro de você, Sim, né? Você vai ver o sentimento passando e vai sentir, não vai deixar de sentir, né? Quem segue alguma linha espiritual ou de autoconhecimento não deixa de sentir nada, muito pelo contrário, às vezes até vai sentir muito mais, né? Mas a diferença é que as coisas não grudam, ela sim, passa, né? Como as nuvens no céu que passam num dia que está ventando, é os sentimentos. sim. Muito bom. Agora, a gente precisa entrar nesse modo de perceber e fazer alguma coisa com essa percepção, né? A gente não pode ficar num modo passivo, né? No sentido de, eu entrego nas mãos de Deus, né? Tem muita gente que fala isso. Eu entrego nas mãos de Deus. Só que você se colocar nessa posição passiva, você está se eximindo da responsabilidade que é sua de transformar a sua vida, né? Então Porque é muito você já é um pequeno Deus, né? Também. claro. Você, Então, a centelha uma coisa é divina a está dentro de confiança, você. né? Uma coisa é aquela entrega da confiança, de acreditar que tudo caminha para o bem, né? E de Isso, não querer controle. E outra coisa é uma entrega de passividade, como você bem falou, né? E se eximir da sua responsabilidade da própria vida. Porque sim, Deus, ele está te apoiando para que você faça o que você tem que fazer. sim. Eu até estou escrevendo um e-book aqui falando sobre isso, né? Quando você realmente decide mudar o universo, Deus, seja lá quem você acredita, ele está por trás te Tá? respaldando com pessoas, situações, coisas que vão acontecer para te levar para esse caminho de Verdade. transformação. Esse é o Verdade. processo de confiança, né? Mas ele depende da sua ação. Não adianta você ficar procrastinando e em casa fazendo nada, esperando que as coisas mudem porque você acredita que vai mudar. Não vai O mudar. chão se forma Infelizmente, quando você dá o primeiro passo, né? já te falo que se não fizer nada, não vai mudar nada. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade, ter confiança de que algo muito maior e muito grande por trás está comandando todo o jogo e é responsável por essas conexões que vão me ajudar a chegar no próximo nível. Isso é a conexão espiritual. Isso é a total consciência de que tudo vai fluir porque você deu o primeiro passo. Uhum. Fé, né? É. Fé. Tem alguém que queira perguntar alguma coisa? Tem mais perguntas aí? Tem mais perguntas aqui. O pessoal que está assistindo agora, ou quem está assistindo a gravação também, se quiser deixar algum comentário, mandar algum direct, fica à vontade, que a gente gosta de interagir, né? De ouvir vocês também. Sobre autoconhecimento e esse alinhamento ou reconexão, né? Qual que é a importância do autoconhecimento, né, nesse processo que a gente está comentando de reconexão? Porque através do autoconhecimento é como se você tivesse na sua cara o seu raio-x, né? Como é que o médico sabe se você está com algum tipo de doença ou não, né? Solicitando exames. Ele solicita os exames e ele tem o raio-x de você e ele fala, olha, precisa mudar isso aqui, tá bom, né? Só que, nesse caso, você não está indo ao médico, você está consultando a si próprio, que, no caso, o seu eu superior, né, o seu divino, que já sabe tudo. É como se você estivesse pedindo ao seu mestre interior as informações necessárias para que você possa chegar num nível maior de Para que expansão. você identifique seu momento atual e Sim,
a partir dessa identificação, aconteça uma desidentificação, uma transformação para outros níveis, né? Sim. Eu achei ótima essa ideia de que é como se fosse um exame laboratorial, o Uhum. autoconhecimento. É um exame. Sim. É um exame que é um autoexame, porque você Uhum. vai se apropriar dessa capacidade que já é. Muita gente já tem isso assim mais naturalmente, né, Vitor? Que já tem essa coisa assim mais orgânica. Claro. Mas tem pessoas que precisam de ajuda, de terapia, de acompanhamento. E é perfeitamente possível desenvolver essa visão de raio-x do seu Sim. próprio corpo, das suas emoções, da sua mente, ter uma visãozinha de Deus, né, da Sim. espiritualidade, que a gente ainda nem compreende Deus, né, direito, mas a gente tem algumas experiências que nos levam a visualizar que ele existe de verdade, né? Ter essa possibilidade no seu radar, né? Sim. E aquilo que você falou, né? Quanto mais você vai desenvolvendo esse autoconhecimento, mais sensível você fica ao que te rodeia e ao que acontece com você mesmo. Então, é uma resposta quase que automática, né? Por exemplo, o teu corpo ele te dá sinais de que alguma coisa não está funcionando bem através de dor, através de uma sensação, entendeu? Então, Arrepios. se você está atenta a esses sinais do corpo, você se pergunta, poxa, o que que eu fiz que de repente eu extrapolei e que está me dando esse sinal? Ou então, será que eu estou ficando doente? Você começa a se perguntar. E as respostas, elas vão vindo automaticamente, né? De repente, eu tenho que ir ao médico, porque faz 2, 3 dias que eu tô assim, entendeu? Agora não, tô com dor, bota analgésico, vambora, amanhã tá melhor. Não, a pessoa nem para se perguntar, né? Para ter um processo de questionamento. Então, se você sente alguma coisa e já quer encobrir, você está interrompendo o processo de autoconhecimento. E O aí, nosso. analgésicos, a gente pode dizer, né, que tem vários tipos. Tem os farmacológicos, tem os não farmacológicos, Sim. tem os lícitos, Alucinógeno, tem os ilícitos. tem os Então, tudo alucinógenos. isso é comida, né? Tudo isso é Uhum. analgésico. São É, os amortecedores que a gente vai usando ao longo da é, vida para nos proteger de alguma coisa que a gente não está preparado ainda para enfrentar, assumir, visualizar naquele momento, né? Que o autoconhecimento, né? Quando a gente enxerga essa luz que a gente tem, a gente é essa luz, traz também as sombras, né? Então eu também começo a enxergar os pontos que eu preciso melhorar. sim. E muitas vezes, se a pessoa não está muito bem orientada, né, ela tem medo disso, ela tem vergonha, ela quer fugir até do autoconhecimento, Sim. porque o autoconhecimento nem sempre é fácil. Na maioria das vezes não, É né? Porque dolorido. é dolorido, é um treinamento espiritual, né? Dentro de experiências materiais. É a mesma coisa, para você ser um atleta de alta performance, não é fácil. Você tem que abdicar de muitas coisas, né? É. Você tem que, às vezes, com dor, né? Continuar no seu treino. Não existe essa, né? O atleta está sentindo dor, vamos lá, sintope de entorpecentes ou de qualquer coisa e continua. Não, porque ele vai ser pego no exame antidoping, né? De substâncias que não são permitidas. Então, se você for ver depoimentos de vários atletas aí, né, de alta performance, às vezes com dor a pessoa está lá, né? Ela tá lá, tudo bem que depois vai ter uma consequência, né?
Mas no caso do autoconhecimento, porque no caso, assim, nesse caso específico do atletismo, você está submetendo o seu corpo físico a um esforço além do que é possível, né? Mas a gente está aqui avaliando a performance, né? A performance espiritual também requer essa disciplina que o atleta tem, também requer esse esforço que o atleta Um tem, atleta né? espiritual. Vamos ser É, atletas do mundo espiritual. Porque eu acho que realmente também um dos nortes que eu tenho assim na minha vida é que viemos ao mundo para evoluir espiritualmente. E quando eu digo evoluir espiritualmente, eu não quero dizer que nosso espírito não seja evoluído já. Ele já é. Mas é que a gente precisa reconhecer essa evolução. Reconhecer e expressar isso aqui na Terra, né? Então, e a gente é experimenta para isso isso. vivendo, né? Vivendo, interagindo com as É. pessoas, se comunicando, se expressando, né? Colocando a tua contribuição no mundo. Compartilhando, né? O que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né? Compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu, né? E aí a gente também tem a contribuição de quem está assistindo com perguntas, e aí essa É, pergunta com a nossa resposta vai ajudar outra pessoa, e é assim, É né? tão interessante receber, né, comentários, né? Algumas pessoas mandam comentários no privado e como ajuda, né? Como é importante, às vezes a gente desperta um pensamento que a pessoa não estava atenta para aquilo. E ela começa a se olhar. E é para isso que a gente está aqui mesmo, né? Trazer um pouco de informação, de conhecimento, de possibilidades, abrir um pouco, né? Expandir a consciência é isso, né? Abrir as possibilidades, sim. considerar outros pontos de vista. É. E aí, assim, quanto mais a gente se une num processo de expansão, mais fácil fica esse processo. Porque um contribui com o outro, É coletivo, né? aquela- a união faz a força, né? A Já tem esse evolução ditado. espiritual é coletiva. É, ela parte do individual e cada indivíduo, né, É nesse individual. processo causa uma transformação coletiva. E É. por isso é importante o autoconhecimento, né? A gente agora está vivendo um momento de transição planetária, muita coisa está acontecendo. E quem não tem essa visão espiritual está totalmente perdido, não sabe o que sabe, não sabe o que fazer, né? A natureza aí causando um monte de impacto, né? As coisas estão assim, ó, em velocidade acelerada de transformação. E você está acompanhando essa transformação? Se não tiver, vai ser engolido pelo próprio processo de transformação coletiva. Então, por isso que é muito importante o autoconhecimento, porque ele vai te guiar e te nortear para esse movimento em conjunto com o coletivo. Perfeito. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Interessante também para a gente finalizando, né? Como cuidar dessa energia vital barra sexualidade? O cuidado, ele existe a partir do momento que você tem consciência, né? Então, com consciência, você automaticamente se cuida. Você sabe se deve usar, se não deve usar, como usar, com quem usar, onde usar, né? A consciência te traz essa resposta. Porque se você não tem consciência, você vai no modo aleatório. Você vai no modo instinto. E muitas vezes no modo instinto, ao invés de contribuir, expandir, acaba te detonando, te deteriorando, te levando para um espaço de vazio, para um espaço de desvalorização do teu ser, da sua energia, né? Então, como cuidar? Autoconhecimento. Despertar a consciência
para que você saiba usar e esteja no comando, né, na escolha assertiva da sua própria energia sexual. Alguma pergunta de quem está assistindo para a gente finalizar? Ótimo, Você quer deixar ótima. mais... Já foi direto ao Hum, ponto, direto na raiz do descuido, né, da energia vital. sim, Fomos na causa e não nas consequências, né? É sim. procurar as Porque causas e aqui, não as consequências. porque aqui a gente não está no modo julgamento, né? Cada um faz o que quer. Mas quando você tem consciência, você acaba naturalmente optando por um caminho mais construtivo para você mesmo, né? Uhum. Porque senão você é o próprio causador dos problemas que a inconsciência do uso dessa energia te causa. Não é o outro, é E, você mesmo. exatamente, eu salientaria esse ponto assim de que ter a consciência de que quem cuida da sua energia é você mesmo. E não atribuir isso a outra pessoa ou atribuir que você está desgastado por causa de fulano. E não, não Sim, tá. É você mesmo que é o responsável, né? é, Por esse cuidado e essa manutenção de energia vital, né? Energia vital é o nosso ânimo, né? É a nossa uhum, vontade, a nossa ação no mundo. É isso que é é, energia vital, né? É o que, quando a gente acorda e a gente tem um bom motivo para levantar da cama. Você levanta animado, com disposição, com garra, com vontade de fazer algo naquele dia, algo de diferente, não só para você, mas para o coletivo, né? Como eu posso contribuir com a minha experiência, com o meu conhecimento, com a minha sabedoria, não só para mim, mas para as pessoas que estão à minha volta. Esse pensamento é a sua energia vital em você em movimento, né? O que é desvitalizar? Né? Quando a pessoa fala assim, nossa, você está desvitalizado, né? Você vai perdendo o seu ânimo, a sua energia, o seu gás, você vai morrendo, né? É como se fosse a vela, né? Imagina uma vela acesa. Ela, ela tem vitalidade. Você vê a chama, quando ela vai se apagando, você vê a chama diminuindo, né? Ela está desvitalizando, né? E aí é isso com a gente. Se você vai se desvitalizando, você vai morrendo desse ânimo, dessa vontade de criar, de fazer coisas, de contribuir. Então, quem opta por isso? Ah, é o acaso? Não, é você, com as suas ações. Mesmo que inconscientemente, né? É, É você que está optando sim. sim, E, com as né, suas então, ações. assim, né, a gente também quer deixar, assim, tudo que a gente foi falando, né, ao longo da live, se te mobilizou em algum ponto específico que você precisa de ajuda, procure ajuda terapêutica, né, ou até pode mandar mensagem para a gente também faz atendimentos Sim, online, mas o mais importante é você saber se cuidar e a partir do que a gente traz, né? Se existe algum ponto específico que tem um nó que você não está conseguindo desfazer, procure ajuda, né? Que é tão importante é, essa reconexão, essa conexão sim, com você mesmo, integral, para uma vida mais leve, né? Às vezes uma questão que você tem, assim, uma determinada área específica do trabalho, familiar, relacionamentos, você nem faz ideia que vem de uma desconexão de você mesmo. é. Então, a gente precisa ter essa consciência, é importante, é urgente, né? Essa reconexão por tudo que a gente está passando pelo mundo, né? É, Quem tiver conectado, né, consigo mesmo, com o todo, vai conseguir
passar por todas as adversidades de uma forma mais leve, serena, né? Então, busquem informação, busquem formas de se reconectar. Se não pode pagar uma terapia, vai no YouTube, como me reconectar, o que é que eu posso fazer? Enfim, existem N situações, caminhos que podem te orientar e é isso, a gente precisa agir. Porque só com a ação é que vem a transformação, né? Ok, Vitor, muito obrigado por mais uma tarde Ótimo, a gente pode de... ficar falando aqui horas, né? Esse assunto é um assunto que nos move, né? Que nos dá ânimo de falar e tal. Mas o nosso objetivo aqui é sempre trazer, né, durante esse tempo, um pouquinho de contribuição, né, com o que a gente sabe. Então, você também que está assistindo, todo mundo que foi passando aqui, eu fui vendo, né? Algumas pessoas hoje não estão querendo comentar, mas a gente recebeu essas perguntas, eu acho que respondemos todas, acho que eu recebi. Então, até a próxima semana, que a gente vai trazer mais algum tema relacionado aí a esse mundo integrativo, holístico, Sim, tantra e esse prazer, né? E vida, com né, certeza. Vitor? Então Até tá, até logo. a próxima semana. Tchau. Tchau, um abraço.